Olá, amigos. Tudo bem? A gente já teve a oportunidade de falar com vocês que as grandes navegações europeias dos séculos XV e XVI marcaram o apogeu do chamado Renascimento comercial, que marcou exatamente o início da Idade Moderna no plano econômico. Enfim, marcou o início do chamado capitalismo comercial. Pois bem, essas viagens através do Oceano Atlântico, né, eram navegações de longa distância, elas eram marcadas por muitos perigos. Eram realmente aventuras dramáticas. Os perigos eram diversos. Os ataques de piratas eram algo constante. A pirataria que a gente vê em filmes, na verdade, ela existiu. Tá? Então, isso era um perigo real. Ataques de navios de piratas e corsários. Havia também, evidentemente, a questão dos naufrágios, né, que eram muito frequentes, haviam as doenças que aconteciam a bordo, enfim, não era uma viagem das mais seguras. A certeza de retorno não existia. Então, além dos perigos que a gente citou aqui, os naufrágios frequentes, ataques de piratas. Então, o cotidiano numa embarcação, numa caravela, não era nada tranquilo. Era um cotidiano tenso, extremamente complicado. Ora, qual era a tripulação, né, que embarcava nessas naus? Ora, a tripulação era composta, em primeiro lugar, evidentemente, pelo comandante. O comandante que era a autoridade maior dentro da embarcação. Ele planejava toda a viagem, mapeava o trajeto, calculava as distâncias e, naturalmente, ele tinha auxiliares. O principal auxiliar do comandante dessas expedições marítimas era o Capitão Mor. O Capitão Mor que organizava toda a viagem. Organizava em que sentido? Contratava a tripulação, via a questão de provisões, alimentação, etc, etc. Mas além dele, havia também o mestre. Tá? O mestre era aquele que lidava diretamente com os marinheiros. Ele distribuía as ordens de serviço para os marinheiros. Mas haviam também os grumetes. Acredite, os grumetes eram crianças. A gente pode falar em crianças porque eles tinham entre 9 e 16 anos. Tá? E eram recrutados também para participar dessas viagens. Muitas famílias que não tinham como criar os seus filhos procuravam os responsáveis por essas expedições para oferecer seus filhos como grumetes. E aí o que acontecia? Tinham de 9 a 16 anos e acabavam realizando os mesmos trabalhos pesados que um marinheiro realizava. E tem mais, ainda estavam submetidos a diversos tipos de maus tratos e violência em relação à alimentação, à violência física propriamente dita, e até eram vítimas muitas vezes de violências sexuais por parte dos marinheiros. Então a situação do grumete era realmente desesperadora. E outra questão interessante a gente colocar que também haviam aqueles trabalhadores responsáveis pela manutenção, né, da embarcação. Era o caso dos carpinteiros, dos calafates, que tinham que estar observando o tempo todo a situação geral da embarcação, para ver se não havia infiltração, rachadura, né, que pudesse comprometer a navegação. Outro aspecto que a gente também pode colocar aqui, preocupante nessas viagens, é na questão da alimentação. O que consistia a alimentação das grandes navegações? Era basicamente peixe seco, carne seca, né, biscoitos e coisas desse tipo. Coisas que não fossem estragar. Frutas, legumes, essas coisas, elas estragavam. Então, o que acontecia? Os marinheiros tinham carência, por exemplo, de vitamina C. Eram comuns os casos de escorbuto, que é uma doença grave que provoca hemorragias, que é causada exatamente pela carência de vitamina C.
Os alimentos, no geral, eram mal armazenados, a água era mal armazenada, aquilo ficava tudo, né, contaminado, havia muitos ratos, né, no meio lá da comida, então a situação era realmente desesperadora também em termos de alimentação, né? A galera trabalhava direto, raros eram os momentos de folgas que eles tinham, essas viagens duravam meses. Então, nos raros momentos de folga, eles estavam lá, né, dentro da caravela. Então, o que eles faziam? Você poderia me perguntar. Eles procuravam jogar, pescar, cantar, fazer alguma coisa que pudesse, né, fazer com que eles se distraíssem um pouquinho daquela situação tensa, desgastante e terrível que eram essas viagens marítimas. Resumindo, era uma aventura dramática que não tinha garantia nenhuma de retorno. Quem ia para isso sabia que, né, poderia não voltar, e muitos não voltavam. Essa situação faz a gente lembrar um poema muito interessante do Fernando Pessoa, chamado Mar Português. Eu estou com ele aqui. O Fernando Pessoa, ele resumiu bem a situação, né, dramática das viagens marítimas portuguesas em direção ao Novo Mundo. Ele diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa aí o seu comentário. Não deixe de se inscrever também, se você não se inscreveu ainda. E dê um pulinho lá no nosso Instagram para conferir as novidades. Um grande beijo, Polis, um abraço e até o nosso próximo vídeo.